Atenção! Hoje você vai ouvir uma das notícias mais explosivas que já circularam na internet recentemente. E prepare-se, porque esta história mistura celebridade, futebol, opinião afiada e um clima de intriga que tomou conta das redes sociais. Andressa Urach voltou a ser o centro das atenções. Durante sua participação no podcast Sem Filtro, apresentado por Luísa Ambiel, ela decidiu falar sobre Vini Júnior, jogador do Real Madrid e namorado da influenciadora Virgínia Fonseca. O que parecia apenas uma conversa casual se transformou rapidamente em uma das declarações mais comentadas do dia. Logo no início da entrevista, Urach revelou que uma amiga próxima teria se envolvido com o jogador, e a maneira como ela descreveu essa experiência foi suficiente para parar o estúdio. Segundo Andressa, sua amiga afirmou que o jogador possui um atributo físico que impressiona, e Urach reforçou isso fazendo um gesto com as mãos que deixou claro que ela não estava falando de algo discreto. A reação imediata da internet foi de choque, curiosidade e inúmeras interpretações sobre o comentário. Quando perguntaram se ela mesma ficaria com o atleta, Urach respondeu que não faria isso por respeito ao relacionamento dele com Virgínia, mas a sinceridade afiada dela continuou. Ela afirmou que, mesmo se quisesse, teria que cobrir o rosto dele, insinuando que considera o jogador pouco atraente fisicamente. A declaração repercutiu intensamente entre fãs, críticos, defensores e curiosos. E então veio a parte mais inesperada. Andressa fez um alerta direto para Virgínia Fonseca. Segundo ela, Virgínia deveria prestar atenção à localização do namorado, sugerindo que Vini Júnior frequenta ambientes que talvez a influenciadora não aprovaria. A frase caiu como uma bomba, gerando especulações de todos os tipos e levantando questionamentos sobre o que Urach quis realmente dizer. As redes sociais entraram em erupção. Alguns internautas afirmaram que quando alguém diz ter uma amiga, é porque está falando de si mesma. Outros comentaram que tamanho não define qualidade alguma. Houve quem dissesse que finalmente entendeu para onde foi toda a beleza do jogador. E ainda teve quem afirmasse que Virgínia só ganhou mesmo foi destaque internacional como integrante do grupo das WAGs, enquanto o resto exigiria coragem. Cada comentário parecia acender ainda mais a curiosidade do público. E ao invés de o assunto esfriar, ele continuou crescendo, sendo compartilhado em cortes de podcast, páginas de fofocas, perfis esportivos e até entre celebridades que acompanharam a treta à distância. E agora surge a grande pergunta: isso termina aqui? Ou estamos apenas no início de algo muito maior? O alerta de Urach deixou no ar a sensação de que existe mais coisa nessa história. Será que Virgínia responderá? Será que Vini Júnior vai se pronunciar? Ou será que novos envolvidos vão aparecer e adicionar ainda mais tensão a essa narrativa? Porque é exatamente aqui, nesse silêncio carregado de segundas intenções, que a internet começa a farejar algo maior. A forma como Andressa falou, o jeito como ela pausou antes de dar suas respostas, o cuidado calculado em usar insinuações sem entregar tudo isso deu a entender que essa história pode ter camadas que o público ainda não ouviu. E quando Andressa Urach deixa algo nas entrelinhas, normalmente é porque existe um subtexto muito mais explosivo nos bastidores. Nos comentários, muita gente passou a questionar se a tal amiga realmente existe ou se a própria Andressa estaria usando essa figura para não se comprometer. Outros começaram a especular se ela teria presenciado algo, ouvido algo ou recebido informações muito específicas sobre o comportamento de Vini Júnior fora das câmeras. Afinal, Urach já circulou por ambientes de celebridades, festas privadas e bastidores, onde muita coisa acontece longe dos holofotes e nunca chega ao público. O fato é que, ao mencionar locais duvidosos que o jogador frequenta, Andressa acendeu uma luz vermelha. Não se trata apenas de fofoca. Se trata de comportamento, escolhas e hábitos que, segundo ela, talvez não combinaram com a imagem pública que o casal projeta nas redes sociais. Esse tipo de comentário não surge do nada, e a forma como ela falou soou mais como um aviso do que como uma brincadeira. E quando um aviso é dado em rede nacional, dentro de um podcast com milhares de visualizações, é porque a pessoa está tentando dizer algo sem dizer de forma literal. Isso, para o público, é o gatilho perfeito. O espaço entre o que foi dito e o que foi insinuado é onde nasce toda a especulação, toda a narrativa paralela, todas as teorias que alimentam a curiosidade.
E enquanto isso, Virgínia, que sempre se posiciona sobre qualquer assunto que envolva seu nome, permanece em silêncio absoluto. Nenhuma nota, nenhum comentário, nenhuma indireta. Até agora. E esse silêncio, para alguns fãs, tem sido interpretado como calma, para outros como estratégia, para os mais dramáticos como preocupação. E quanto a Vini Júnior, a situação é ainda mais delicada. O jogador carrega uma imagem pública forte, internacional e gigantesca. Cada palavra que ele disser repercute no mundo todo. Ele pode negar, ignorar ou rebater. Mas qualquer movimento dele será analisado por torcedores, fãs de Virgínia, páginas de fofocas, perfis de esporte e toda a imprensa. Qualquer frase dele pode escalar ainda mais esse incêndio que Andressa iniciou sem pestanejar. E tem mais. Alguns internautas já começaram a revisitar vídeos antigos do jogador, antigas entrevistas, trechos de lives e até supostas saídas noturnas para tentar encontrar algum indício que conecte com o alerta de Urac. A internet, quando sente cheiro de sangue, vira uma máquina de investigação. E tudo indica que essa história está longe de esfriar. O que deveria ser apenas um comentário picante num podcast se transformou em uma das maiores polêmicas envolvendo celebridades brasileiras e esporte internacional dos últimos meses. E cada nova teoria que surge aumenta ainda mais a dúvida. Por que Urac falou isso agora? O que ela sabe? E se essa história for muito maior do que parece? Uma coisa é certa: o público está sedento por respostas. Enquanto Virgínia continua em silêncio, enquanto Vini Júnior segue sem se pronunciar e enquanto Andressa mantém aquele sorriso de quem sabe mais do que disse, a internet só faz uma coisa: especular. E quanto mais o tempo passa, mais gente aparece para dar sua versão, sua análise, seus palpites e suas suspeitas. Se esse é apenas o começo, prepare-se, porque essa novela ainda tem muitos capítulos para serem escritos. E todos eles prometem ser ainda mais escandalosos, explosivos e cheios de tensão.